Graça e paz, irmãos. Satisfação imensa, uma alegria imensa em poder estar aqui mais uma vez, junto com vocês, para compartilhar a palavra de Cristo. Nós estamos convencidos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é suficiente para produzir em nós as mudanças e as transformações que Deus quer realizar. Eu quero convidar você para esse espaço, esse tempo que nós temos aqui de meditação, seja assim, produtivo, seja útil ao Senhor para a edificação da sua vida que nos assiste e também de todos nós que aqui estamos. Nós acreditamos que todos nós estamos nesse processo de crescimento. E você sabe, aqui na Recomeçar estamos fazendo um esforço, um trabalho de investimento neste assunto, no assunto de crescimento espiritual. Estamos querendo ajudar, contribuir, trabalhar para levar todos nós nesse caminho de transformação. E hoje eu trouxe aqui uma palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero comentar com você um trecho da palavra de Deus que vai ajudar a compreendermos melhor como é que funciona esse trabalho de Deus de crescimento espiritual na nossa vida. Aqui no capítulo de número 3 de 2 Coríntios, no versículo de número 18, nós vamos ler um versículo só um único versículo hoje. E diz assim a palavra de Deus, no versículo 18 de 2 Coríntios: E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, eu leio a palavra de Deus, eu fico encantado. Por causa de quê? O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, você leu comigo o versículo 18, que é o último versículo do capítulo, ele está falando de algo muito especial, ele está falando da glória de Deus. E aí ele faz menção do Velho Testamento, porque ele está se lembrando da época de Moisés, quando Moisés subia ao monte, falava com Deus, e ao descer daquele encontro com Deus, o rosto de Moisés brilhava. A glória de Deus estava sendo refletida no rosto de Moisés. Mas quando ele ia falar com o povo ficava com medo. E aí Moisés colocava um véu sobre o rosto para tampar o reflexo da glória de Deus e poder assim falar com o povo. E aí ele introduz no versículo 18, que nós acabamos de ler, ele começa dizendo assim: e todos nós, com o rosto descoberto. O texto é claro, não é isso? Versículo 18, e todos nós com o rosto descoberto. Irmãos, todos nós, eu acho extraordinário isso, porque o apóstolo Paulo, ele, ao dizer e todos nós, ele está se incluindo nessa coisa. Todos nós, ou inclusive o apóstolo Paulo, todos nós estamos refletindo a glória de Deus com o nosso próprio rosto. Por que estamos refletindo? Porque estamos tendo contato direto com o próprio Senhor. Antes, na velha aliança, Moisés tinha que tampar, é ou não é? Com um véu. Mas agora não, tendo contato com Deus, nós andamos com o rosto descoberto, permitindo que todos vejam a glória de Deus refletida no nosso próprio rosto. Paulo, ele avança dizendo assim: todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Olha isso, nós estamos falando de crescimento. Nós temos que refletir a glória de Deus e não a nossa própria. Entende? É necessário ter um encontro com Deus primeiro para refletir alguma coisa. Entende isso? Essa jornada de crescimento, de avanço em Deus, depende, irmãos, e aqui eu não posso esconder essa verdade, depende da intensidade com que você se encontra com Deus. Moisés teve o encontro dele. E você? E eu? Para iniciarmos um processo de transformação, eu e você temos que subir no monte, abre aspas. Não estou me referindo de maneira literal, subir no monte mesmo, se puder é bom, mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter um encontro com Deus, entende? É indispensável esse encontro com o Senhor, ou seja, a vida no secreto, a intimidade com a presença de Deus. Sabe, essa coisa de estar com o Senhor. Muito nessa correria do dia a dia que nós estamos vivendo ultimamente, todo mundo super atarefado, todo mundo
com diversas atividades, se envolvendo com tantas coisas, acaba que a gente não tem tempo mais para estar no secreto com Deus. E isso nos vai afastando da glória do Senhor, porque a glória do Senhor está na sua presença. A presença de Deus carrega a glória dele. E é indispensável que eu e você estejamos em contato com essa presença, com essa glória através do secreto, entende? Da intimidade com Deus. E quando isso acontece, a Bíblia diz que nós não podemos mais colocar um véu. Nós temos que andar com o rosto descoberto, ou seja, temos que testemunhar dessa presença através da nossa vida. O apóstolo Paulo aqui diz que todos nós, olha, não escapa ninguém, e pegou você, é todos nós, temos que andar com o rosto descoberto. Moisés colocava um véu sobre o rosto por dois motivos. Primeiro, porque o povo tinha medo. Ao olhar para o rosto de Moisés na velha aliança, o povo ficava com medo. E aí diz a Bíblia que no livro de Êxodo, que Moisés tinha que tampar o rosto. Mas não era só por esse motivo que Moisés colocava o véu. O véu também tinha um motivo, tinha uma função, porque Moisés tinha contato com Deus, mas aquele resplendor que ficava no rosto de Moisés, com o tempo ele ia desfalecendo, ele ia se desfazendo. E Moisés mantinha ali o véu, sabe? Para impedir que as pessoas vissem que aquele resplendor estava passando. E isso acontece no Velho Testamento para mostrar que a velha aliança era transitória. Mas agora, na nova aliança, na relação direta com Deus, esse resplendor não é mais passageiro. Esse resplendor da glória de Deus no nosso rosto, ele é permanente, porque Cristo habita em nós. Ao contrário do que Moisés viveu, nós vivemos a presença de Deus dentro de nós. E é por isso que nós não precisamos mais de nenhum véu, porque a glória de Deus ela é permanente na nossa vida, se mantivermos a nossa comunhão com Ele. E aqui, no versículo 18, eu quero fazer você pensar sobre essa verdade. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Em algumas versões bíblicas não aparece a palavra refletindo, aparece a palavra contemplando. Aparece a palavra olhando fixamente. Aliás, é interessante porque a palavra grega para refletindo, uma das traduções possíveis é que pode ser traduzido como olhar fixo, olhar fixamente. Nessa tradução que aqui temos, aparece a palavra refletir, refletindo a glória de Deus. Em Colossenses capítulo 2, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que toda a plenitude de Deus, a divindade habita corporalmente na pessoa de Cristo Jesus. É como se Deus estivesse encapsulado na pessoa de Cristo. Paulo disse isso claramente no capítulo de número 2, lá no livro de Colossenses. Ele fala que a divindade, toda a plenitude da divindade, habita corporalmente. É exatamente essa palavra, em Cristo Jesus. De modo, irmãos, que se nós queremos refletir a glória de Deus, se nós queremos fazer como aqui está escrito no versículo 18, refletir a glória de Deus, Moisés subia do monte e olhava para Deus. E nós? Moisés subiu do monte e tinha comunhão com Deus. E nós? Para nós refletirmos, irmãos, a glória de Deus, não tem outra opção. Nós temos que olhar fixamente para Cristo Jesus, porque nele habita toda a plenitude de Deus. Entende? De modo, irmãos, que nesses dias nós queremos incentivar você, porque nós estamos entendendo que essa jornada de crescimento, ela é consequência de uma atitude. Qual? A atitude de olhar fixamente para Cristo. Olhar diretamente para a pessoa de Cristo. Olhar diretamente para a sua natureza, para a sua essência, para aquilo que ele foi como ser humano e como Deus. Olhar diretamente para ele em toda a sua plenitude, porque a glória de Deus habita em Cristo Jesus. Quando olhamos para ele, não apenas de vez em quando, sabe? Mas quando nós pegamos Cristo e o transformamos como modelo de vida, e quando nós olhamos para ele e transformamos Cristo Jesus como centro da nossa vida e o contemplamos, acontece algo extraordinário. Olha o que o texto diz: somos transformados de glória
em glória. A Bíblia está falando de uma transformação como consequência de alguém refletir a glória de Deus. Quando nós começamos a olhar para Cristo, irmãos, e a coisa é muito simples, é verdade. As verdades apostólicas são extremamente simples. É só você olhar para Cristo Jesus e segui-lo. É só você começar a olhar para o modelo de ser humano que Cristo é. Coloca ele como centro da sua vida para você ver. E começa a observá-lo e a contemplá-lo. A glória de Cristo vai se impregnar em nós. Da mesma maneira que se impregnava em Moisés. E nós andando com o rosto descoberto, sabe? Testemunharemos da glória que habita em Cristo e que será refletida através de nós. E eu acho extraordinário isso, porque ao tomarmos a glória de Deus em Cristo Jesus como modelo de vida, e quando nós começamos a praticar, a viver Cristo Jesus, sabe o que acontece? Nós somos transformados. Olha que coisa extraordinária. A transformação é um segredo que está em Cristo Jesus. A transformação é um processo que começa com a atitude humana de olhar fixamente para Cristo. Por isso eu quero te incentivar em nome de Jesus. Nós aqui no Recomeçar estamos fazendo um esforço para instruir as pessoas para pararem de olhar para a direita e para a esquerda. Para com isso, meu filho, porque isso não produz mudança. A mudança está em Cristo. A transformação está em Cristo. E eu acho mais extraordinário ainda, porque a transformação que Deus quer fazer em nós, através de Cristo, ela é progressiva. Olha o que está escrito. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então quer dizer que é uma transformação que é progressiva. É de glória em glória. Nós não temos que ser transformados de uma só vez. Entende? Você tem que olhar para Cristo hoje. Amanhã você tem que olhar de novo. E depois de amanhã de novo. E assim vai. Entende? A nossa comunhão com Deus tem que ser disciplinada. Nós temos que ter uma comunhão com Cristo diária. Irmão, essa é a verdade. Só tem transformação para quem olha para Jesus diariamente. A transformação depende de uma comunhão fixa, de uma comunhão sólida, contínua, permanente com Cristo Jesus. Essa coisa de ficar dando beliscada, sabe aquele crente que belisca? De vez em quando, sabe? Eu dou uma olhada. Não. Transformação, irmãos, é progressivo, é um pouquinho a cada dia. É exatamente assim. E é por isso que é fundamental que você não desista. Entende? É fundamental que você não desvie o seu olhar de Cristo Jesus. E nós estamos vivendo épocas difíceis, porque eu sei que há milhares de coisas que estão trabalhando para desviar o seu olhar de Cristo Jesus. Não olhe para nada, irmão. Sim, se eu pudesse te dar um conselho, olhe para Cristo. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aconteceu aquilo outro. Se você olhar para homens, se você olhar para coisas, se você olhar para filosofias, se você olhar para aquilo que é produzido pelos homens, você vai perder essa transformação contínua que Cristo quer realizar. Você vai abortar esse processo de transformação e isso é muito lamentável. Por isso, nós queremos incentivar você, nesses momentos que aqui compartilhamos, a importância e de você assumir a sua responsabilidade no sentido de cuidar da sua comunhão com Cristo. Não desvie o seu olhar dele. Não desvie o seu olhar do caráter de Cristo. É fundamental isso. É indispensável, porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Que imagem? A imagem de Cristo, entende? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. No Velho Testamento diz isso. E agora no Novo Testamento, Deus está restaurando essa imagem em nós. O pecado destruiu a nossa semelhança com Deus. Mas espera aí, Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e foi glorificado. Sabe para quê? Para restaurar a nossa identidade. E para que essa restauração aconteça, você tem que entender que, primeiro, ela é progressiva. Segundo, você depende. Eu dependo, nós dependemos. O apóstolo Paulo diz todos nós. Eu acho isso extraordinário, porque nós estamos falando do apóstolo Paulo.
ele se inclui nisso. Ele, através dessa expressão "todos nós", ele se coloca na fila. Ou seja, eu também preciso de transformação, entende? Todos nós precisamos olhar para Cristo fixamente, para participar dessa transformação que é realizada pelo Espírito Santo. Olha o finalzinho do versículo aí. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. O destino, o objetivo é que a nossa natureza, a nossa identidade vá sendo transformada pouco a pouco, até que nós sejamos parecidos com Cristo. Essa é a razão de tudo. E no finalzinho, o apóstolo Paulo traz uma explicação extraordinária. Ele diz assim: nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, é maravilhoso isso. Nesse caminho de transformação, você olhando para Cristo, caminhando dia a dia, sendo transformado de glória em glória, a sua parte é olhar para Cristo. Então você percebe que é um trabalho mútuo. Da nossa parte é olhar fixamente para Jesus, tê-lo como modelo de vida, ter com ele como centro da nossa vida. Olhar fixamente, refletir a glória dele, contemplar a glória dele. Isso é a nossa parte. E a parte dele? O que a atribuição do Senhor? Nesse caso, irmão, está claro que o Espírito do Senhor vai cooperar com esse processo. Irmão, você não está sozinho nessa transformação e nesse caminho de crescimento. O Espírito Santo do Senhor está conosco. Amém? Essa transformação é possível, sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Se você tentar, escuta bem isso, obedecendo a vozes estranhas da nossa época, que ensinam por aí que nós somos autossuficientes, você vai se frustrar. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos da ação tremenda do Espírito de Deus. Dependemos. Eu quero te falar isso claramente, você e eu dependemos da ação transformadora do Espírito de Deus, meu filho. Todos nós precisamos. Se o apóstolo Paulo diz que ele precisou, e nós? É claro que precisamos, entende? Então, o trabalho que nos cabe é nos esforçarmos para não desviarmos de Cristo Jesus. Ele é o fundamento, a pedra angular. Temos que nos focar nele, observá-lo e contemplá-lo e refleti-lo. Amém? E ao fazermos isso, entraremos por um caminho de transformação no qual receberemos a cooperação do Espírito de Deus e seremos transformados de glória em glória. É o que nós queremos aqui, irmãos, a incentivar você a entrar por esse caminho. Aqui na Recomeçar, estamos fazendo esse trabalho de incentivar a sua vida, você que nos ouve, a entrar por esse caminho. Nós estamos entendendo que 2025 é o ano do crescimento. 2025 é o ano da transformação e da nossa maturação. Queremos que você seja um cristão maduro. E a maturidade espiritual passa por uma vida de intimidade com Cristo Jesus. Está na hora de nós aprofundarmos as nossas relações de intimidade com Cristo Jesus. Está na hora, sabe? E aumentarmos a intensidade com que nós o buscamos. E assim, não há dúvida nenhuma, o Espírito Santo coopere conosco e nós possamos acelerar, avançar com tudo nesse caminho de crescimento. Eu quero profetizar em nome de Jesus e nesses dias que virão, você e nós experimentaremos a transformação de Jesus. E o seu caráter, o meu caráter, a nossa maturação, a nossa maturidade vai experimentar esse caminho de transformação progressiva, até que todos nós cheguemos na imagem de Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida e quero deixar aqui um convite. Todo domingo aqui na igreja, às 7h30 da manhã. 7h30, nós temos a nossa reunião do cafezinho do pessoal da Escola Bíblica. Amém? De 7h30 até às 8h. E às 8h em ponto, 8h em ponto, a Escola Bíblica começa. Eu quero convidar você para estar conosco nesses dias. Eu, pastor Cláudio, eu pessoalmente estou indo lá para dar aula. E nós estamos trabalhando nas últimas semanas
é a matéria Fundamentos Bíblicos para o Crescimento. Estamos falando justamente desses temas. E você que quer aprofundar o seu conhecimento a respeito de como é que somos transformados e como é que podemos crescer na graça e no conhecimento, está feito o convite. Vem com a gente, vamos crescer juntos. Amém? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.